Agora, espera aí. Ah. Aliás, chama a sua mãe para ela treinar a memória também, porque ela tem que lembrar muitas coisas importantes. Vai? Vamos lá, né? Porque Exatamente. Quem é o nosso convidado de hoje, Suzy? Ah, você vai ver. E você em casa também. Você tem que assistir o nosso programa, porque a gente sabe o quanto a memória ela é fundamental no nosso dia a dia. E muitas vezes lembrar de algo como se tivesse acontecido assim ontem, pode ser muito difícil. Às vezes a gente lembra de coisas muito mais antigas e esquece o que aconteceu há 5 minutos atrás, onde a gente colocou a chave, onde a gente colocou o celular. Como é que a gente passa por situações assim e realmente fica sem entender? Ah, mas eu lembro de coisas antigas e não lembro aonde eu coloquei essas coisas. Um estudo canadense, ele explica: se você esqueceu, é porque as suas emoções sobre o acontecido, elas não eram nem um pouco assim importantes. E isso também acontece tanto para as emoções negativas, também como para as positivas. Ou seja, primeiro beijo vai ser tão vivido quanto o primeiro acidente de carro. Ai, que coisa ruim, mas é verdade. Porém, alguns estudiosos, eles também afirmam o seguinte: o melhor negócio é você ter métodos de estudo rígidos e metas e de exercícios diários e tocar também a eficiência da própria memória no nosso dia a dia. É a melhor forma de a gente melhorar a nossa memória, de treinar e usá-la também. Quanto mais você forçar o seu uso, melhor a sua memória vai ficar. Vamos ver o nosso clipe de hoje. O corre-corre do dia a dia, as inúmeras preocupações, a grande quantidade de tarefas a serem realizadas em menos de 24 horas. São tantas coisas em que temos que pensar que sempre alguma coisinha acaba sendo esquecida. Às vezes coisas de pouca importância, já outras importantíssimas. E como nós não somos máquinas, o único jeito de conseguir armazenar tanta informação é treinando a nossa memória, para que ela não nos deixe na mão quando a gente mais precisar. Você viu só? E para falar sobre esse assunto tão interessante, que é bastante instigante, eu tenho o prazer de receber o cardiologista Dr. Augusto César Santomauro. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Obrigado pela presença. A gente que agradece, com certeza. Com prazer. E eu já queria começar a perguntar como nós podemos treinar a nossa memória para que ela fique melhor, doutor. Isso, então, Suzy, a pergunta é interessante e você já deu parte da resposta. Sim. Treinar. Treinar. Memória é que nem atividade física. Você precisa treinar. Ninguém nasce com uma super memória, mas ele pode ter ao longo do tempo. É como uma atividade física, um músculo. Quanto mais você exercitar da maneira correta, melhor fica a sua memória. E um detalhe muito importante para a preservação da memória de uma maneira geral é você acreditar na sua memória. Então, quando a pessoa começa a falar assim, estou perdendo a memória, já não lembro de mais nada, daqui a um ano não sei nem meu nome, isso é muito prejudicial. Então, a primeira lição é você valorizar a sua autoconfiança na sua memória. Perfeito, tá vendo, Teco? Você muitas vezes fala assim, eu não vou conseguir mesmo lembrar de nada na prova, eu não vou conseguir saber onde estão aquelas informações. Mas, Suzy, isso é só verdade, né? Sim. Não dá pra eu lembrar na prova uma coisa que eu não via antes também, né? Isso também é verdade, não é, doutor? Então, o importante no processo de memorização é que você tenha, primeiro, intenção em memorizar a determinado assunto. Atenção e interesse. Você mesmo no começo do programa falou que por que eu não lembro do café que eu tomei ontem e lembro de fatos passados. Primeiro que o fato passado foi marcante, teve uma emoção, a emoção é uma alavanca importante no processo de memorização. E ontem, quando você estava tomando café ou almoçando, não era um fato importante. Você não dedicou uma concentração, uma atenção importante. Então você tem que ter um interesse. Um aluno nosso perguntou uma vez no nosso curso, eu posso decorar uma lista telefônica? Você até pode, mas você vai usar isso para quê? Perfeito. Né? Então, não é importante só o acesso imediato da informação, mas o que você vai fazer com aquela informação. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é um objetivo. Vou prestar atenção nisto, você se concentrar. Exatamente. Isso é uma função da mente. Exato. Muitas vezes as crianças ou os alunos têm dificuldade em memorizar o fato ou a informação,
porque ele não sabe nem o que ele está lendo. Qual é o objetivo daquela leitura? Um livro, você pode, numa primeira leitura, ter um objetivo, se interessar por alguma parte que o autor escreva, e aí você vai memorizar. Numa segunda leitura, você fala, eu quero ver se ele aborda também esse assunto. Então você já tem um assunto focado, dirigido. Isso é uma coisa muito importante, porque se você lê por ler, não vai memorizar. Isso é um mecanismo de defesa. Imagine se você guardasse na sua memória todo o café da manhã que você tomou, o almoço, etc. Então, o esquecimento é um mecanismo importante. O trauma, como você falou, muitas vezes o paciente em processo de psicoterapia ou de terapia, ele não quer comentar aquele evento que ele passou por segurança, porque às vezes você entra num trauma e isso vai desencadear uma série de reações que não são confortáveis para ele. Então, o esquecimento também é uma ferramenta importante. Sem dúvida. E doutor, oi. Doutor, me falaram que a gente tem vários tipos de memória, né? E é isso mesmo? Eu sempre achei que era uma só memória na cabeça. A memória, aqui. Na realidade, ela é guardada por todas as sensibilidades que você tem. Então, você tem memória visual, memória auditiva, memória gustativa, memória tátil, né? Então... mesmo? Eu lembro quando alguém me segurou assim, por exemplo? Isso, exatamente. Você tem... E essa sensibilidade, todas essas sensibilidades ou sensações são importantes. Se você usá-las no processo de memorização, vai ser mais fácil. Perfeito. Né? Se você, por exemplo, eu tenho que memorizar um texto, se eu criar uma história nesse texto e eu participar dessa história, eu vou falar de maçã, de pera, de carro, se eu me encontrar dentro dessa cena, mexendo na maçã, comendo a pera, dirigindo o carro, vai ser muito mais fácil. Então, a gente usando a memória também visual, ou seja, conforme eu vou prestando atenção, estou colocando a minha chave aqui e olhando a chavezinha... Então, vamos lá. Isso é uma coisa do dia a dia muito importante. Então, é assim, em média, 20% do tempo hoje em dia é gasto em você refazer algo que você já fez. Será que eu fechei a porta? Sim! Então, a gente ensina uma regrinha muito fácil. Presta atenção, se você vai fechar a porta, ou você vai desligar um fogão em casa, enfim, etc. Você fala assim, vou fechar a porta. Fala. Isso. Ou pensa, né? Estou fechando a porta, fechei a porta. Terminado isso, você faz um selo de confirmação. Ou você mexe na fechadura, ou você bate no batente. Por quê? Porque isso faz com que a informação de fechar a porta dê tempo dela ser constituída quimicamente e ser armazenada. Agora, se você está fechando a porta, pensa na chave do carro, pensa que tem que ir no correio. Atende o telefone. Então, o que acontece? A informação, ela não tem um bom registro. Perfeito. Então, é preciso que você tenha um bom registro da informação para que ela seja muito bem armazenada e quando você recrutar essa informação, ela venha direitinho. Então, por exemplo, é comum a pessoa falar assim, amanhã eu te levo a revista. Amanhã eu te levo a revista. E acaba não levando. Por quê? Porque ele não criou na mente dele uma memória que faça ele lembrar daquilo. A gente ensina isso muito fácil. De que forma, doutor? Dá uma dica. Muito fácil. Então, você prometeu que você vai levar um livro para determinada pessoa. Você para e faz um filminho na sua cabeça. Assim, põe um livro dentro do seu sapato. Ou imagina que o seu sapato... Ou que o seu sapato seja um livro. No dia seguinte, quando você for calçar o sapato, você vai dizer, eu tenho que levar o livro. Gente! Porque o cérebro, ele guarda o que é absurdo. Perfeito. Com mais facilidade. Então, se eu falar assim para ele, olha, lá fora está passando uma pessoa com 2 cabeças. Todo mundo vai fazer assim. Agora, se eu falar assim, olha, está passando um estudante com uma apostila. Não vai dar. Normal. Então, esse mecanismo, ele é muito importante. Por exemplo, é comum a pessoa, onde eu guardei a conta que eu ia pagar? Isso. Onde é que eu pus aquilo? Então, quando você for guardar uma conta ou alguma coisa, que às vezes você guarda tão bem que você esconde em você mesmo, você não acha mais, você faz uma historinha. Então, estou guardando essa conta na gaveta. Imagina que a gaveta é uma boca de um jacaré, alguma coisa que seja diferente. Absurda, né? Que é para chamar a atenção. E aí, uma gaveta muito grande, colorida, e em movimento. E você associa a gaveta com a carta. Puxa, por isso que eu lembro tanto da minha vida, doutor, que a minha vida é um grande absurdo. Né? Mas olha só, isso tá muito legal. Mas a gente vai rapidinho pro intervalo e a gente já volta, porque eu quero saber mais e mais notícias sobre memória. Que bom. Com certeza, voltamos rapidinho, hein? Não vai embora, porque você vai aprender mais técnicas de como você melhorar a sua memória. Até já.